paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. Meus amados, a palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje se encontra em Neemias, capítulo 6. Nós vamos ler do início até o verso 9. Amém? E sucedeu mais que ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem e Arábio, e o resto dos seus inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que ele até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: Entre os gentios se ouviu em Gesem, diz que tu e os judeus atentais revoltar-vos, pelo que edificais um muro, e que tu te farás rei deles, segundo essas palavras, e que puseste profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é o rei de Judá, em Judá. Ora, o rei ouvirá segundo essas palavras: Vem, pois agora, e consultemos juntamente. Porém eu enviei-lhe e disse-lhe: De tudo o que tens que dizem, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventas, porque todos eles nos procuravam aterrorizar, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se afetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Amém, meus amados, até aqui. Então, meus amados, essa palavra, nós vemos aqui que Neemias, ele estava trabalhando ali na edificação dos muros de Jerusalém, né? Que o Senhor tinha ministrado a ele, né? Para levantar os muros de Jerusalém e trazer renovo ali para aquele lugar, né? Porque estava em extrema destruição. Porém, vemos aqui que os inimigos temiam, né? Que os muros de Jerusalém fossem edificados, e ficavam a todo tempo mandando recados para o Neemias, para que ele chamar a atenção dele, para que ele saísse daquele lugar e parasse aquela obra, né? Mas vemos aqui que todas as vezes que eles tentaram chamar a atenção de Neemias, tentar distrair ele com outras coisas, às vezes Neemias disse que não iria abrir mão da obra, que iria continuar edificando os muros. E nós vemos aqui que em Neemias havia uma força de vontade muito grande, né, de perseverança. E ele estava ali com toda a garra, né, com todo o esforço e determinação de que não iria abrir mão daquela obra, né, e que nada ali ia desviar o olhar dele, né, a atenção. E nisso vemos mais capítulos adiante que no final de tudo ele conseguiu, né, construir os muros de Jerusalém. E essa palavra, meus amados, gera uma reflexão em nós, né? Porque quantas vezes, né, a gente às vezes se submete a fazer alguma coisa e de repente para no caminho, né? Por alguma distração, alguma coisa que simplesmente tiramos o olhar e de repente quando a gente olha, tá com o olhar e o corpo ali, né? E totalmente fora daquilo que a gente estava fazendo. Isso é nas coisas de Deus, é no nosso cotidiano, de coisas que a gente se submete a fazer, que sabe que é bom, né? Que é bom para nós. E muitas missões também que Deus nos dá, né? Que às vezes a gente começa a fazer e de repente para, né, no caminho. Aqui vemos que Neemias tinha uma determinação muito grande, né? O Senhor revestia ele de ânimo, de força, de coragem, tanto que ele aqui fala no final, né? Ó Deus, esforça as minhas mãos. Tudo que a gente pega a fazer no decorrer do caminho, é natural que às vezes alguma coisa venha para tentar nos tirar daquela missão, tentar tirar a gente daquele propósito, principalmente quando estamos fazendo algo para Deus, né? Algo para os céus.
O inimigo ele tenta a todo custo parar a obra de Deus, paralisar aqueles, né, que estão fazendo a sua obra, que estão fazendo a sua vontade. Coloca as distrações, empecilhos, e por conta de certas coisas, às vezes a gente fica no caminho e não termina a obra, né, que o Senhor nos confiou. E o que vemos aqui, né, a história de Neemias, que venha servir de inspiração para cada um de nós. Que tudo aquilo que você determina fazer, que é bom, que é agradável, que é reto aos olhos de Deus, vai haver empecilhos, vai haver situações difíceis, vai haver pessoas querendo lhe distrair, lhe desencaminhar, mas que em nome do Senhor Jesus possamos ser como Neemias, com os olhos e o coração firmado no Senhor, pedindo momentos. Teve momentos aqui que realmente foram difíceis para ele na construção do muro de Jerusalém. Se você vê a trajetória dele no decorrer da construção, teve partes que ele passou alguns perrengues, muitas coisas assim difíceis até ele terminar aquela obra. Mas com tudo isso ele permaneceu firme no Senhor. E assim devemos ser cada um de nós. E isso é nas coisas de Deus, é nas coisas do nosso cotidiano, né? Que tem coisas na nossa vida que a gente sabe que é bom fazer, mas que a gente não faz, não tem ânimo, não tem força. Então que possamos pedir de Deus, né? Tudo que precisamos, porque dele provê todas as coisas. O Senhor fala que ele não nega favor àqueles que o buscam. Ele até diz, né? Aquele que bate, a porta se abre, o que pede, recebe, o que busca, encontra. Então, tudo que for bom, tudo que for reto, tudo que for agradável ao Senhor, que possamos depositar nele a nossa fé e confiança e a certeza de que se a gente pedir força, o Senhor vai nos dar, se pedir ânimo, o Senhor vai nos dar, se pedir coragem, o Senhor vai nos dar, porque tem certas coisas na nossa vida que realmente necessita de muito ânimo, coragem e constância para a gente chegar lá. Tudo que a gente quer ter, ter ali concreto, né, terminado, seja lá qualquer obra, precisa de constância. Se a gente determina fazer algo, mas não tem aquela constância de estar fazendo sempre, a tendência é a gente demorar mais ainda, né? Se uma coisa que levaria 1 ano vai levar 2, 3, 4, ou até mesmo a gente nem consiga concluir, porque às vezes tem tanta coisa tentando nos tirar a nossa atenção, né? Nos desanimar, e às vezes a gente nem consegue prosseguir, acaba parando no meio do caminho. E nisso a gente acaba abrindo mão daquilo que a gente poderia conseguir, né? Então, meus amados, que o Senhor traz para nós no dia de hoje é isso, né? Coragem, constância em tudo aquilo que for bom, em tudo aquilo que for agradável aos olhos de Deus. E principalmente nas missões que Ele nos confiou, né? Que possamos ser como Neemias, que apesar de todas as tribulações, empecilhos, dificuldades que ele teve, ele não abriu mão de cumprir a missão que o Senhor tinha confiado a ele. Então, que possamos ser como Neemias, amém? Então, foi essa, meus amados, a palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje. Que o Senhor venha ministrá-la ainda mais ao coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.